Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesse domingo de Páscoa e temos, Senhor, a intenção de lê-la e também compreendê-la e, mais que isso, ser tocado pelo Senhor. Que o Teu Espírito traga-nos ensino e edificação através da Tua palavra e que todos nós, Pai, sejamos edificados já na leitura e que na exposição da Tua palavra também nós possamos compreendê-la melhor. De forma, Pai, que quando nós terminarmos esse tempo de leitura e pregação da palavra, fique claro para nós que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e de que nós devemos olhar para Ele, que nós devemos entregar nossa vida para Ele, e de que é Ele quem tem que brilhar sobre a nossa vida. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Muito bem, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens nesse domingo. Nós estamos intitulando essa série de Megafone. Deus veio comunicar-se com você através de algumas questões. E a primeira, na nossa conversa, é que Ele veio comunicar-se com você através do seu Filho. Tem uma coisa que eu lido muito com as pessoas, com essa pergunta, né? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Deus, de fato, está falando comigo? Ele fala comigo? Deus tem algum interesse em comunicar-se comigo? Deus, de fato, se importa com essa questão da comunicação? Ou a comunicação é algo do nosso tempo? E nós temos uma espécie de sobrevalorização da comunicação com todas as redes sociais que nós temos à nossa disposição e todos os meios que surgiram nos últimos 30 anos e que nos fizeram altamente viciados ou que usam muito de informações o tempo todo na nossa vida. Quantos de nós não estão aqui agora com o celular próximo, né, esperando algum tipo de informação ou algum tipo de notificação que o celular te envia sobre algo que te interessa? Como nós temos que lidar o tempo todo com isso e, às vezes, nós nos colocamos numa dinâmica diante de Deus como se Ele também tivesse que mandar uma comunicação instantânea o tempo todo, né? Como se Ele já tivesse que comunicar, se Ele já deu bom dia, 10 da manhã não falou mais nada? O que será que está acontecendo? Será que Deus não gosta tanto assim de mim? Né? Será que eu estou, né, sendo chato diante de Deus? O que é isso? Por que Deus não se comunica comigo com mais rapidez, mais agilidade? E a minha pergunta é, será que Deus deveria entrar no ritmo que nós estamos em termos de comunicação? Ou será que algumas coisas que Deus já comunicou, elas são completamente profundas e devem atingir a nossa vida com tanta eficácia, com tanta profundidade, que é capaz de gerar ecos, né, e sons para todos nós durante muito tempo? Como é que eu lido com essas questões? E a minha impressão diante disso e da forma como eu compreendo pela palavra, eu acredito que Deus, sim, tem comunicado com a humanidade e com você a partir de vários pontos da história e também, sim, comunica com você no dia a dia, mas existem alguns eventos, algumas coisas que Deus já fez no universo que quer comunicar-se com você de forma tão profunda a mudar a sua vida, para que nunca mais ela se torne a mesma. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o Filho de Deus. Como Deus decidiu comunicar-se conosco através do seu Filho. E, para mim, é a obra mais gritante da comunicação de Deus. Ele tem enviado o seu Filho para vir habitar entre nós e morrer numa cruz, para falar com você. A ideia de nós colocarmos no título da nossa série Megafone é para nos lembrar que existe um grito de Deus que foi ecoado há tanto tempo e que está até hoje batendo e chegando aos corações das pessoas. E nós devemos nos atentar com esse grito, porque esse grito manifesta o grande interesse de Deus para com você. E hoje eu quero falar diretamente com você, porque é com você que Deus quer se comunicar.
Os outros, né, também, mas não estão aqui. Portanto, você precisa perceber que esse grito de Deus, através do seu filho, é para atingir você, o seu coração. E é um grito, porque Deus está, desde que Ele criou a humanidade, e houve a queda, ou seja, a humanidade ela é uma criação boa, mas está caída. Desde esse tempo, Deus tem agido ao longo da história para recuperar, para restaurar a sua criação. Deus está em missão no mundo. E a missão é salvar a sua vida, é comunicar-se com você e trazer você para junto dele. Deus está empreendendo diversas coisas para salvar a humanidade. E todos os dias Deus tem salvado novas pessoas e atraído essas pessoas para Ele. De forma que Deus é um grande missionário, um grande líder dessa obra salvadora. E está convidando a mim e a você para participar dessa missão. Isso nos traz alguns pontos importantes aqui, e que talvez muitos de nós não tenhamos ainda prestado atenção. Mas quando nós falamos sobre a palavra de Deus, a Bíblia, que nós temos à nossa disposição, o que nós temos é que Deus está em missão e tem como instrumento a sua palavra. Deus é maior do que a Bíblia. Deus não está explicado no todo na sua palavra. Ele é maior. A Bíblia é uma espécie de transbordar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Ou seja, Deus se comunica também através da sua palavra, mas Ele é maior, porque Ele está em missão, e a palavra é um instrumento da sua ação no meio da humanidade. De forma que você também deve se entender como um instrumento de Deus. Você que é cristão, você que é igreja, Ele te chama para si, transforma a sua vida e te coloca no caminho que Ele está trilhando. Nós somos, portanto, chamados por Deus para a transformação. Somos transformados e direcionados para o caminho que Ele está empreendendo. Quero ler, então, apertei algum botão errado, só um minutinho. Quero ler, então, o texto base da nossa pregação, que está no livro de Hebreus, 1º capítulo, versículos de 1 a 4, onde nós encontramos o seguinte: havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. A primeira questão que eu quero trazer para nós: Deus veio comunicar-se com você. No texto que nós estamos lendo, nós temos um indicativo de que Ele falou a partir de diversas coisas. Tendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nós estamos no domingo de Páscoa, certo? O que é que Deus quer comunicar através da Páscoa, do seu Filho que veio e morreu numa cruz? O que é que Deus tem interesse em dizer para você numa Páscoa
do ano 2018. Será que Deus quer comunicar alguma coisa com você? A minha resposta é sim. Ele quer se comunicar com você. O texto que muitos de nós conhecemos, que está em João, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá no interior tinha um senhorzinho que lia da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não parece, mas tenha vida eterna. E às vezes nós estamos vivendo dessa forma, não parece. Mas o que Cristo veio fazer é restaurar uma vida que Ele te deu quando Ele te criou, a vida eterna. Então, talvez não pareça que Jesus Cristo veio te salvar. Às vezes, verdadeiramente, às vezes nós nos distraímos com tantas coisas que começamos a esquecer que a eternidade existe e de que nós fomos criados para ela e de que, na verdade, nossa vida está perecendo. Uma das coisas mais profundas da nossa época é a compreensão do que alguns vão chamar de carpe diem, ou outros vão chamar de existencialismo, ou seja, a necessidade de você viver o hoje, a partir dos seus desejos, dos seus impulsos, o que você tem que fazer, porque o amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. O que vai ser do seu futuro, ninguém sabe. Então é importante que você viva o hoje. E quantas vezes nós não entramos nesse tipo de vida em que eu tenho que aproveitar ao máximo o meu tempo hoje, fazer aquilo que eu quero, entendendo o meu desejo como um direito. E eu preciso dizer isso também para você: o seu desejo não é um direito seu. O desejo é desejo. Às vezes você sacia, às vezes não. Mas você não tem direito a saciar o seu desejo. Mas muitas vezes nós entramos nessa linha. E, na verdade, a palavra está dizendo para nós que quando nós entramos nisso, esse é o tipo de vida que perece, é o tipo de vida que acaba, é o tipo de vida que se destrói. E é pelo fato da nossa vida estar se destruindo, em meio a tantas coisas, que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Porque Ele está interessado em ver a curva de destruição na nossa vida se tornando uma curva de caminhar para a eternidade. Será que nós conseguimos perceber como nós estamos envolvidos em diversas coisas que nos levam para perecermos, para a nossa destruição? E Deus está interessado em falar com você. A comunicação dele através do seu Filho é: olha, pare esse caminho e venha para mim. Eu estou com 34 anos. Meu corpo está diferente. E eu percebo com o João. Não é? O João correndo, brincando, e às vezes eu tenho que sentar e ficar: vai, João. Vai lá, filho. Joga uma bolinha mais longe um pouquinho, né? Pega lá. E ele vai lá longe, quem sabe com essa distância eu descanso um pouco. Não é? O corpo está diferente. Eu ainda estou com 34. Mas, à medida que a vida vai passando, a gente vai sentindo sinais de perecimento. Eu também estou acima do peso. Eu também estou com o porte físico afetado pela forma como eu me alimento e como eu exercito. Que tipo de vida eu devo continuar a ter? A vida que Cristo veio, ou que Deus veio comunicar a nós, é que quando nós vivemos por nós mesmos, nós vamos criando uma série de situações que nos conduz para a destruição. Às vezes são coisas simples. Às vezes a ansiedade me faz comer demais. A culpa é da ansiedade, claro. Não minha, né? Mas quantas vezes eu não sei lidar com os meus pensamentos e as minhas emoções? Quantas vezes eu não coloco a minha vida em Cristo?
eu não consigo confiar e descansar na obra salvadora de Jesus Cristo. E no meu dia a dia, eu desconto e vivo como eu quero e vou me prejudicando. Estou usando o meu exemplo. O que você poderia dizer acerca de si mesmo? O que você faz que talvez só você saiba, que está no secreto, mas que você sabe que está te destruindo? A forma como nós nos relacionamos, a forma como eu imponho a minha vontade sobre os outros, a forma como todos os dias está diante de mim uma pessoa, eu, que sou destrutivo. E como Deus vê isso e se interessa por nós e diz: eu quero comunicar isso com você para que isso pare, para que isso cesse, para que você esteja em mim e esse processo seja revertido. Na palavra nós vamos ter o entendimento, e a expressão que é usada é o processo de santificação. À medida que nós vamos nos aproximando de Deus e deixando com que Ele vá transformando a nossa vida, nós vamos sendo santificados, transformados, melhorados dia a dia à estatura de Cristo diante de Cristo. E é para isso que Ele nos chamou. Portanto, Deus está interessado. E eu quero tentar expressar isso de alguma forma, porque eu queria muito que você compreendesse o que eu estou tentando dizer. Deus está no nosso mundo, gritando para você: venha a mim. Ele está gritando, ele está tentando se comunicar com o ser humano que está com os ouvidos e os olhos tampados, coração fechado, dizendo assim: eu sou o teu Criador, eu sou o teu Salvador, você precisa vir para mim. E uma das expressões mais fortes dessa comunicação de Deus foi ter enviado o seu Filho para vir habitar como um ser humano e ter sido condenado por humanos que estavam em alta velocidade num caminho de destruição, que o conduziu para uma cruz e o crucificou. Mas no terceiro dia, Deus o ressuscitou. E isso é um grito na humanidade, na história humana. E precisa ecoar no seu coração, porque Deus está vindo na sua direção. Nós estamos vivendo num tempo, aqui como igreja, em que nós estamos muito preocupados em ser uma igreja para essa região. E quantas vezes nós já nos vimos aqui assim: puxa, o que será que nós poderíamos fazer para que mais pessoas viessem para cá? Como é que nós poderíamos elaborar estratégias para que pessoas conhecessem a Deus? Como é que nós poderíamos nos posicionar? Que música nós vamos cantar? O que nós vamos fazer nas ruas para que as pessoas queiram vir e ouvir a Deus? Isso, da nossa parte, é até uma grande ingenuidade por achar que nós vamos conseguir isso. Porque, na verdade, essa obra de salvar a humanidade é totalmente de Deus. É Ele quem está em cada quarteirão da Avenida Paulista, ecoando, dizendo: ei, eu estou aqui. Eu sou o seu Criador. E o meu Filho morreu na cruz por vocês, para que vocês fossem salvos. Deus está salvando pessoas em toda a parte do globo. E você é uma pessoa que Ele tem alcançado. Então, quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, Deus veio comunicar-se com você através do seu Filho. E Ele fez de Jesus o resplendor da sua glória. Numa outra versão, nós vamos ler no português que Ele é o brilho da glória de Deus. Vamos dizer assim, é aquele diamante na coroa de glória de Deus. Jesus é o que brilha. Eu preciso comunicar isso para você. Para Deus, Jesus, Ele é o brilho, ou seja, toda a glória que cabe a Deus, que pertence a Deus, o que brilha é Jesus Cristo.
Não há nada mais importante para Deus, na sua glória, do que ter o seu Filho morto numa cruz e ressuscitado para te salvar. De tudo que Deus possui, de toda a sua glória e majestade, Jesus Cristo é o brilho. Ele é o tudo. Ele é o principal. E a minha pergunta é: se para Deus Jesus é isso, o que Ele é para você? Porque a comunicação de Deus através do seu Filho é para que Cristo seja o principal da sua existência, de tudo que você fizer. Ele é o resplendor da glória de Deus. Em segundo lugar, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Isso significa que a forma como Deus quer se mostrar para nós, seres humanos, é através de Jesus. Quer compreender a Deus? Olhe para Cristo. Como é que Deus fala comigo? Olhe para Cristo. Como é que Deus lidaria com tal situação? Olhe para Cristo. Por quem Deus se interessa mais, ou quem Deus quer ajudar mais entre nós? Olhe para Cristo. Deus me ama? Olhe para Cristo, porque Ele é a expressão exata, Ele é a comunicação clara, direta e um todo de Deus. Olha como Cristo lidou com as pessoas. Olha como Cristo lidou com o pecado das pessoas, como Ele confrontou o pecado, como Ele não se submeteu às vontades humanas, como Cristo também estendeu a mão para o leproso, como Ele tocou aquela mulher que estava 12 anos enferma, que sangrava sem parar. Como é que Ele lidou com seus discípulos? Como é que Cristo fez tudo? É a forma como Deus quer nos mostrar como Ele é. Como Ele se interessa por nós. O texto bíblico vai dizer que Cristo veio servir-nos e serviu como homem, se humilhando e obedeceu, servindo a Deus e a nós até morte de cruz. Até onde Deus vai com o amor dele por você? Ele vai até onde Jesus foi. Ou seja, ameaça humana nenhuma pode parar o amor de Deus por você. Você consegue perceber o quanto você é amado por Deus e amada por Deus? Não há limites para Deus te amar. Essa é a comunicação da cruz. É a comunicação da Páscoa. Agora, por que é que ainda eu falo para mim, será que Deus me ama? Será que Deus está cuidando de mim? Ele está vindo na sua direção. Abra-se para o amor de Deus. Eu sei o que você está pensando. Quando eu pergunto ou coloco essa questão que nós trazemos, será que Deus me ama? Nós pensamos isso quando nós estamos sofrendo. Quando o contexto em nossa volta não é favorável às nossas vontades. Então nós questionamos, será que Deus me ama? Será que Deus amava a Cristo quando Ele estava sendo espancado? Sim. Ele retirou esse sofrimento de Cristo? Não. Mas Ele salvou a Cristo depois, colocando Jesus Cristo acima de todo nome? Sim. Em Cristo está toda a glória, porque Ele passou por todo o sofrimento e obediência a Deus. Deus não tirou o sofrimento para que o final do caminho fosse revelado a majestade que estava sobre o Cordeiro, o seu Filho, o nosso Salvador. Não peça para Deus tirar o sofrimento da sua vida, porque Ele está te tornando uma pessoa para brilhar. Deixa Ele fazer a obra e não questione o amor de Deus, porque Ele está transformando você em algo extraordinariamente brilhoso, à semelhança de Jesus Cristo.
Ele te ama. Ele não vai largar a sua mão, mesmo em meio aos sofrimentos e às dores. E o seu filho, ele é a expressão exata de Deus. Portanto, é comunicação de Deus para com você sobre quem ele é, a vida de Jesus Cristo. Olhe para Cristo. Se aproxime dele, se você quer se aproximar de Deus. Se você quer falar com Deus, fale com Jesus Cristo. Chame-o de mestre. Chame-o de Senhor. Chame-o de o meu Salvador. Meu líder. Meu mentor. Porque em Cristo nós encontramos a Deus na exata medida. O texto ainda nos diz que ele tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas. Não são só as coisas que eu não gosto, ou as coisas que eu gosto, mas todas as coisas. Nós falamos aqui na série passada, essa semana conversando com uma pessoa também, nós falamos, por exemplo, do diabo. Deus tem sustentado em Jesus Cristo todas as coisas. Satanás, os nossos inimigos, tudo está debaixo do poder de Jesus Cristo. Por que você vai batalhar sozinho, sozinha, com essas forças? Sendo que você tem livre acesso àquele que tem poder sobre tudo. O que você tem lidado? Entenda que você precisa falar com Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Então, dobre o seu joelho de manhã, à tarde, à noite. Onde você estiver, fale com Ele. Como você está hoje, fale com Cristo. Entregue-se a Ele, porque Ele quer falar com você. Ainda, nós temos no texto nos dizendo o seguinte: depois de ter feito a purificação dos pecados. É aqui que nós nos encontramos com o tema da Páscoa. O que Cristo fez por nós naquele episódio, ao morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia, foi ter nos trazido a purificação dos nossos pecados. Olha como Deus é extraordinário na sua obra para conosco. Ele nos chama para si, nos chama para a salvação e a transformação da nossa vida, mas não nos deixa afetados, imundos, imersos nos nossos pecados, nas coisas que nos destroem, mas nos purifica. É obra de Jesus Cristo. Eu vejo uma coisa interessante em mim que pode repetir nas vidas das outras pessoas. Mas você já percebeu que quando você peca, quando você erra, você esfria? Você começa a ficar meio gelado, espiritualmente, emocionalmente. A gente conhece um pouco mais as emoções, né? A gente começa a ficar mais frio, mais egoísta, mais distante das coisas, das pessoas. A gente começa a se voltar um pouco para as nossas paixões, aquilo que... Por que eu deixei isso aqui para trás mesmo? Por que eu não considerei isso na minha vida? E a gente começa a trazer de volta aquele monte de coisas que a gente deixou, já tinha renunciado no nosso caminho, começa a trazer de volta. E a gente não se sente ainda satisfeito e a gente começa a falar: o que será que eu estou precisando? O que mais que eu preciso? E a gente muitas vezes vai flertando com uma série de coisas à nossa volta, como se isso realmente nos purificasse. Vocês são assim também? Ou só eu? De repente eu falo, depois de um tempo, de alguns dias ou algumas semanas, eu falo: por quê que eu estou tão distante de Cristo? E eu continuo vazio e me sentindo sujo, mal. Porque o único que pode te purificar
é Jesus Cristo. Nele está a purificação dos nossos pecados. E você vai querer, durante a sua vida, tentar se purificar de outras maneiras. Cristalzinho, né, um altarzinho, pedrinha tal das quantas, santinho aqui. O que te purifica é Jesus Cristo. E Ele é a comunicação de Deus para você. Falando assim, quer purificar seu coração, sua vida? Venha, meu Filho Jesus Cristo. Ainda, Ele assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Jesus Cristo, que é essa comunicação de Deus para conosco, uma vez ressuscitado, está junto de Deus Pai, tomando as decisões em Trindade para conosco, decidindo continuar a sua obra de salvação da humanidade no nosso meio, sentado à direita de Deus Pai. Isso significa que Ele está com o Criador em todas as coisas. E por último, eu quero destacar aqui, no versículo 4, dizendo, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nessa comunicação de Deus que veio ao nosso encontro, nós temos Jesus Cristo com o nome no lugar mais alto da autoridade, da governança sobre todos nós. Essa é a obra que Deus realiza através do seu Filho, quando Ele decidiu comunicar-se conosco, gritar conosco, ao enviar o seu Filho. Ele exaltou Jesus, o nome de Jesus sobre todos os nomes. É por isso que nós terminamos as nossas orações dizendo, em nome de Jesus. Amém. Olha o que nós estamos fazendo quando nós oramos. E muitas vezes nós oramos de qualquer jeito, fala a verdade. Muitas vezes nós oramos assim, Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado. Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos. Em nome de Jesus, amém. Eu requero para mim o nome que está acima de todo nome. Onde está todo o poder, toda a majestade, onde todas as coisas são sustentadas. Coloco na minha pequenez de vida e falo em nome de Jesus. Deus, em nome dEle, eu te peço essas coisas. Eu coloco como destaque porque nessa comunicação de Deus, eu preciso convidar você a respeitar mais o nome de Jesus Cristo, tendo ciência do porquê você está usando Ele. Porque o que Deus está fazendo na terra não é brincadeira. Ele está salvando a humanidade. E tem te chamado a viver nessa jornada. Para você viver com Ele. Dentro dEle. Para Ele. Deus não está salvando você para você viver os seus planos egoístas. Ele está salvando você para ser restaurado e participar com Ele dessa obra de salvação da humanidade. Quando Jesus diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, é porque nós não estamos levando em consideração o que Deus está fazendo no mundo. A igreja não tem uma missão. Nós, que somos a igreja, não temos uma missão. Nós somos instrumentos da missão de Deus. Nosso papel é submeter a nossa vida e dizer, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Como é que eu posso me inserir na sua missão? E à medida que eu estou vivendo em missão, eu estou dizendo, Senhor, está difícil, em nome de Jesus, que nós prevaleçamos na missão. Que em nome daquele que é o líder maior de tudo que o Senhor está fazendo, que eu seja fortalecido. Mas tudo bem. Deus não tem dado condenação para aqueles que ainda não compreenderam
e estão dizendo, em nome de Jesus, me dá o pão de hoje. Deus tem dado a sua graça para aqueles que chamam pelo seu nome. Só lembre-se, Ele é essa autoridade máxima. Fale com humildade tudo que você vive, mas lembre-se, você faz parte da missão que Deus está empreendendo. Amém? Que nossas vidas compreendam a comunicação de Deus através do seu Filho. Que isso nos impacte. E esse grito fale conosco todos os dias, batendo no nosso coração, nos dando o pulsar da vida todos os dias. Amém?